Olá, olá, graça e paz, povo de Deus, povo amado do Senhor Jesus. Nesse momento já venho eu aqui trazer uma mensagem essa que se encontra lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo do 9 a seguir. Receba do Senhor essa mensagem neste momento, para que essa mensagem venha transformar a sua vida, da sua casa e da sua família. Receba do Senhor essa mensagem. Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 9. O amor é fervor, a humildade e a beneficência. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal, apegai vós ao bem. Amais vós candidamente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo vós em honrar uns aos outros. Não sejais vagaroso no cuidado, sedes fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai vós na esperança, sedes paciência na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos na sua necessidade, segue a hospitalidade. Abençoai aos que vós persegue, abençoai e não amaldiçoais. Alegrai vós com os que se alegram e chorai com os que choram. Sedes unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai vós aos humildes. Não sejais sábios em vós mesmo. A ninguém tomeis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vós vingueis a vós mesmo, amando, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vencei o mal com o bem. Glorificado seja Deus por essa mensagem. Glorificado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque essa mensagem ela vem fortalecer o meu e o teu coração. Nessa tarde já vem pedir ao meu Deus que abra a sua mente e abra o seu coração através dessa palavra, através dessa mensagem. Mensagem essa que se encontra lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo do 9 a seguir. Querido Deus, Pai maravilhoso, já venho eu pedir que abra minha mente e o meu coração, que abra a mente de cada um que for ouvir essa mensagem e o coração dela, para que essa sementezinha seja plantada em seu coração e para que você possa regrar ela e dar bons frutos para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba do Senhor essa mensagem, amém? E que Deus nos abençoe. Meus amados, a mensagem já vem dizendo o amor, o fervor, a humildade, a beneficência. São três coisas, são três palavras que fala amor, fervor, quatro palavras: amor, fervor, humildade e beneficência. Então que cada um de nós seja fervoroso no amor, na humildade e na beneficência. Usando sempre de fazer o bem, sem olhar a quem. Usando sempre de abençoar e não amaldiçoar, pois nós não temos nenhum poder de amaldiçoar a ninguém. Mas nós temos a vontade de Deus, que é de fazer o bem, sem olhar a quem. De perdoar. Porque é perdoando que nós seremos perdoados. Quando nós perdoamos alguém, nós não estamos apenas perdoando aquela pessoa, nós estamos autos, se livrando da culpa também de não ter perdoado o nosso irmão. Mas quando nós perdoamos, nós estamos aliviando a nossa própria consciência também. A palavra fala do amor, seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai vós ao bem. No 10, amai vós cordialmente uns aos outros,
com amor fraternal, preferindo vós em honrar uns aos outros. Amém, meus amados? A palavra de Deus vem dizendo que aborrecei o mal. Você quer aborrecer o mal? Desça na presença do Senhor com jejum e oração. Aí você vai estar aborrecendo o mal verdadeiramente. Quando você desce na presença do Senhor com jejum e com oração. Porque você fazendo isso, jejuando e orando, você está se fortalecendo. Então fortaleça-se em jejum, em oração. Fortaleça-se na presença do Senhor, no jejum e na oração. Olha o que a mensagem diz aqui no versículo 11. Não sejais vagaroso no cuidado. Sedes fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Servindo a Deus, sempre que você estender a mão, não diga eu estendi a mão ao meu irmão. Estenda a mão sem olhar a quem, porque é essa a vontade de Deus, que nós façamos o bem sem olhar a quem. Olha o que a mensagem diz no versículo 12. Alegrai vós na esperança, sedes paciente na tribulação, perseverai na oração. Então, sedes paciente, porque toda a tribulação, toda a tempestade, ela passa. Então, sedes paciente, sedes fervoroso, seja sempre paciente no meio da tribulação. Peça sabedoria a Deus no meio da tribulação, para que você não venha falar algo, para que você não venha murmurar, e sim agradecer a Deus, porque as tempestades têm nos pegado. Diariamente, uma tempestade nos pega, mas nós temos que ter sabedoria, nós temos que ter paciência. E estar sempre orando a Deus, Senhor, dá-me força, para que eu possa vencer essa tempestade, para que eu possa vencer todas as batalhas da minha vida. No versículo 13, comunicai com os santos na sua necessidade, segui a hospitalidade. Então seja hospitaleiro, seja participante do bem, seja sempre essa pessoa de bom coração. Olha o que a mensagem diz aqui no versículo 14. Abençoai aos que vós persegue. Abençoai e não o amaldiçoais. Quando fores perseguido, lembre-se que não é uma pessoa que está te perseguindo. É o inimigo da tua alma que está te perseguindo. Então não vá dizer nada com o teu irmão. Vá orar por ele para que o Senhor repreenda o mal que está nele. Olha o que a mensagem diz no versículo 15. Alegrai vós com os que se alegram e chorai com os que choram. Pois muitos nós vemos pessoas aí chorando por causa das dificuldades, por causa das percas materiais. Nós vemos pessoas chorando. Devemos sempre que fazer orações por essas pessoas que têm perdido algo, que têm perdido bens materiais, que têm perdido pessoas, que têm perdido pessoas queridas, estão aí chorando. Muitas mães têm perdido seus filhos, muitos filhos têm perdido as suas mães, os seus pais, e muitos choram com saudade. Então devemos orar, pedir a Deus que dê força a essas pessoas. Tem pessoas que perdem um bem material, ele não se incomoda. Por quê? Porque ele não é apegado a bens material. Mas sempre que nós perdemos alguém bem próximo, pai, mãe, irmão ou filho, a gente sente. Por quê? Porque nós somos carnais. Nós criamos um vínculo àquela pessoa. Então isso nos faz com que a gente sinta, porque nós temos sentimentos. Então devemos orar por todas aquelas pessoas que perderam seus parentes, que perderam seus entes queridos. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis nem coisas altas, mas acomodai vós a humildes. Não sejais sábio em vós mesmos, glorificado seja Deus. Busque sempre a sabedoria em Deus, busque sempre aprender aquilo que o Senhor nos ensina. Porque nós aprendendo aquilo que o Senhor nos ensina, nós podemos ensinar alguém. E o nosso testemunho, ele pode salvar alguém. Eu me lembro que
há 10, 15 anos atrás, quando eu não servia verdadeiramente a Deus, quando eu não tinha aceitado a Jesus verdadeiramente como Senhor e Salvador da minha vida, eu vivia em um mundo grande, onde eu não tinha paz, onde eu não tinha sossego. Eu tinha um mundo para me correr, para me andar, para me passear. Os tempos eram outros, eu tinha emprego, eu tinha o meu salário. Hoje eu não tenho o meu salário, eu não tenho um emprego, mas eu tenho um Deus que tem me sustentado. Por isso eu dou graças ao meu Deus. Então, não é que eu me acomodei com o pouco, mas eu quero dizer que o Senhor tem me sustentado, mesmo diante das dificuldades, o Senhor tem me sustentado. Então eu glorifico ao meu Deus, porque até aqui tem me sustentado Ele. O Senhor tem usado pessoas para me ajudar. E eu glorifico ao meu Deus pelas pessoas que Ele tem colocado em minha vida. Pois nessa cidade eu não tenho parentes. Mas muitas das vezes nós não precisamos de parente para sobreviver. Nós precisamos de Deus acima de tudo e acima de todas as coisas. Porque pessoas boas nós encontramos em todos os lugares. Né? Dizem as pessoas que em tal cidade é ruim, em tal estado é ruim, em tal canto é ruim. Mas como você chegou? Como você chega nessa cidade? Nesse lugar? De que forma você chega? Você chega em paz ou você chega em guerra? Porque muita da cidade vive em guerra, muitos dos lares vivem em guerra, muitos dos lugares vivem em guerra, porque as pessoas que entram é só para buscar a guerra. Mas mesmo em lugar de guerra, se você chegar em paz, você vive tranquilamente. Porque Deus é um Deus de paz e não de guerra. Deus é um Deus que nos criou para ser imagem e semelhança dele. Deus não criou para que nós vivamos em pé de guerra. Deus nos criou para que nós sejamos imagem e semelhança dele. Para que nós tenha sabedoria, tenha humildade. Nós temos sempre que se alegrar. Na esperança de dias melhores. Nós temos que ser pacientes na tribulação. Nós temos que orar. Aí muitas das vezes pessoas chegam em determinada cidade, aí se acha algo. Então não se ache nada, porque nós não somos nada. Nós só somos alguma coisa pela misericórdia do nosso Deus. Mas quando você chega em determinados local, que você sabe entrar e sabe sair, você entra e sai quantas vezes for preciso. Mas quando você entra em determinado lugar que você não sabe nem entrar, dificilmente você vai saber sair. Mas quando você sabe entrar, entre e deixe a porta aberta. Saia e deixe a porta aberta para no dia que você quiser voltar àquele determinado local, você chegue, entra e sai. Mas se você fechar as portas, por onde quer que você passa? Muitas das vezes eu sem sabedoria, eu fechei portas. Portas até hoje vive fechada. Mas por quê? Porque eu não voltei naquele lugar mais. Eu fechei portas por onde eu passei por falta de sabedoria. Eu deixei pessoas que não gostaram de mim da forma que eu entrei. Mas hoje eu entrei numa porta bem estreita. Uma porta aonde eu entro e saio e o Senhor agradece aonde quer que eu entre, aonde quer que eu chegue. Por quê? Porque hoje eu sei entrar e sei sair em determinados locais. Mas sozinho eu não conseguia. Eu tive que aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, para que Ele me instruísse como eu deveria entrar e como eu deveria sair em determinados locais, em determinadas situações. Tem situações, tem locais que nós entramos. Sabe por quê? Porque nós somos destinados a entrar naquele local. Mas tem em determinadas ocasiões que nós não temos sabedoria, que nós entra, fecha a porta, bate a porta e vai embora. Logo depois nós percebe
que nós precisamos voltar àquele lugar. Aí quando nós precisamos voltar naquele lugar, a porta está fechada. Será que é porque alguém fechou? Não, é porque nós mesmos fechamos. Então, ao entrar numa cidade ou casa, lembre-se como você vai entrar. A porta não está aberta? Então, deixe ela aberta. Ao sair, deixe ela aberta porque você pode precisar voltar naquele lugar. Então, a gente tem que ser amoroso, fervoroso, humilde e perseverante. Nós temos que saber aonde nós entra. Nós temos que saber como nós sai. Se nós vamos deixar aquela porta aberta para na hora que nós precisará voltar. Olha o que a mensagem diz lá no versículo 17. A ninguém tomeis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Olha o que a mensagem fala lá no versículo 18. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Amém? Porque tendo paz com todos os homens, andando sempre fazendo o bem, tendo paz com todos os homens, nós entra e sai em qualquer lugar. Talvez mesmo se alguém tiver algo para dizer de nós, mas tem alguém que o Senhor envia para dar uma palavra por mim e por você. O Senhor envia o anjo dele para dar uma palavra por mim e por você. Mas quando nós entra e não sabemos estar naquele local, aí nós vamos ter que prestar conta dos nossos feitos naquele lugar. Isso é aonde quer que nós esteja. Isso é na nossa casa, isso é na casa de quem quer que seja, isso é na casa do Senhor, isso é em qualquer lugar onde você for. Você tem que saber entrar e tem que saber sair. Olha o que essa mensagem diz no versículo 18. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Porque tendo paz com todos, você andará em paz. Amém? Olha o que a mensagem diz no versículo 19. Não vós vinguei a vós mesmo, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Não devemos se vingar de nada, sejamos vingativos em nada. Porque nada é nosso. E se tivesse alguém que cobraria algo de mim, de você ou de quem quer que seja, ele é Jesus Cristo. Mas ele próprio diz: nem mesmo eu te julgo. Arrependeis vós e viva. O Senhor quer que cada um de nós se arrependa do que nós fizemos de errado. Eu andei errado muito tempo, servindo ao inimigo. Mas eu reconheci Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E hoje eu sou testemunho de Jesus e dos meus próprios atos, a qual muitas das vezes eu errei sem sabedoria. Mas hoje, para a honra e a glória do meu Deus, eu tento cada dia mais melhorar na presença do meu Deus e na presença de todos aqueles que me veem. Isso é, na minha rua, na minha casa, na minha vizinhança, eu tento ser o melhor. Nem sempre eu vou ser. Nem sempre você vai ser. Nem sempre nós vamos ser o melhor para as pessoas. Muitas das vezes nós fazemos o bem, as pessoas dizem que nós queremos aparecer. Mas se nós fizer o mal, as pessoas dizem logo: eu não disse, eu não falei que ele não era aquilo, que ele era mal, que ele era ruim. Então, já que alguém vai falar você fazendo o bem ou o mal, então faça sempre o bem. Faça sempre o bem. Independente se alguém vai criticar ou se alguém vai elogiar. Faça o bem. Não se incomode com questões de ninguém. Se preocupe aquilo que Jesus vai ver o que você está fazendo. Faça de bom grado, faça de bom coração. Faça sempre de coração aberto. Eu estou fazendo isso aqui para que Jesus venha se agradar do que eu estou fazendo. Não que o homem venha se agradar. Eu não quero receber recompensas de homem.
Mas eu quero que o Senhor se alegre no que eu estou fazendo aqui nessa terra. Eu quero que cada dia, o meu Deus, Ele venha me dar sabedoria para que eu possa entrar e sair em determinados locais, para que eu possa fazer sempre o melhor de mim, dar o melhor de mim aonde quer que eu entrar, aonde quer que eu estiver. Isso seja na minha casa, na vizinhança, na rua, na minha igreja, onde quer que eu esteja. Olha o que a mensagem diz no versículo hoje. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Glorificado seja Deus. No 21, não te deixes vencer do mal, mas vencei o mal com o bem. Oh, aleluia, glória a Deus. Meus amados, nós vemos nessa mensagem o quanto a mensagem fala de amor, fervor, humildade e benignidade. Então, a mensagem é essa: alegrai vós na esperança, sede paciência na tribulação e perseverais na oração. Alegrais com os que se alegram e chorais com os que choram. Então, sedes paciente, seja amoroso, seja fervoroso na oração, na perseverança, na humildade, na fidelidade, na benignidade. Em todas as partes, fazei o bem. Amém? A mensagem é essa, meus amados. Alegrai vós na esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverais na oração. E que Deus venha abençoar a minha vida, a sua vida, que Deus possa nos guardar e nos proteger. Venho eu também deixar um versículozinho que se encontra lá em Êxodo 1, capítulo 12. Mas quanto mais, capítulo 1, versículo 12. Mas quanto mais os afligia, tanto mais se multiplicava e tanto mais crescia, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Esse versículo aqui, meus amados, é porque Faraó determinou mais trabalho, mais canseira para o povo de Israel. Mas aí o Senhor fazia cada vez mais as pessoas se multiplicarem e trabalharem mais e se esforçar mais para confundir Faraó. Porque Faraó tinha determinado, tinha endurecido o coração para que aumentasse o trabalho daquele povo. Mais trabalho, mais açoite, mais humilhação. Mas quanto mais ele humilhava, ele arrumava trabalho, mais aquele povo crescia. Tanto em força, tanto em perseverança, tanto se multiplicava aquela gente para confundir o inimigo. Deus faz dessa maneira, meus amados. Então multiplicava. Quanto mais ele afligia aquele povo, mais o povo se multiplicava. E tanto mais crescia, de maneira que se enfadava por causa dos filhos de Israel. Amém, meus amados? Então, tribulações, perseguições vão vir na sua vida. Dias difíceis vão vir. Mas lembre-se que Jesus disse: estarei contigo, não te deixarei e não te desampararei. Amém? Glorificado seja Deus na minha vida, na tua vida. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. E que o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo venha preencher o vazio do meu e do teu coração, hoje e sempre. Querido Deus, Pai maravilhoso, eu te agradeço por essa mensagem, ó Pai querido. Pai amado, já venho eu aqui te agradecer por essa mensagem. Que o Senhor venha nos abençoar, venha nos guardar debaixo da sombra das tuas asas, meu Pai, para que nós persevere na oração, que nós seja fervoroso, que nós seja paciente, que nós não vinguemos, que nós não paguemos o mal com o mal, mas pagamos o mal com o bem. Pai querido, que nós não seja vingador, que nós não seja perseguidor, Pai, que nós seja sábio, que nós seja paciente, que nós seja
perseverante na oração, que nós seja paciente no meio da tribulação, no meio da tempestade, que nós seja sempre contigo, meu Pai, em todos os momentos, pois o Senhor é conosco, onde quer que nós vá e onde quer que nós esteja, o Senhor não nos deixa e não nos desampara, Pai. Desde já eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por essa mensagem. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Amém.